Neste dia 20 de outubro de 2025, queremos nos saudar na paz do Senhor Jesus Cristo. Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender da hora em que nos ouve. Aqui fala o vosso irmão na fé, Reverendo Elias Sapato Rossi, a partir da área missionária do IGE. Diz as Escrituras: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei, me apresentarei ante a face de Deus. A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação, porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Oremos ao Senhor. A ti, ó eterno Deus, seja dada toda honra e glória pelos séculos dos séculos. Tu, ó Pai, és o nosso bom Deus, o Deus que está sempre presente em nossas vidas e que não abandona ninguém nesta terra. O Deus que com muito amor com que nos amou, nos fez a sua imagem e semelhança, e que, embora sendo pecadores, nos deste o seu amado Filho para sofrer e morrer por conta dos nossos pecados. Te somos gratos por este dia que o Senhor nos concedeu. A ti depositamos nossas preocupações. O nosso país, Angola, ó Pai, nossos governantes, todos os colocamos no seu trono da graça, para que o Senhor continue enchendo-os de sabedoria, para que cumpram a tua vontade nesta terra. Queremos colocar também a ti, ó Pai, os nossos líderes religiosos, começando pela direção geral, que muito tem trabalhado em prol desta igreja. Pedimos também, ó Pai, a tua bênção sobre a sua amada igreja, que neste momento vive um ambiente de troca de obreiros de um lado para o outro, fazendo com que sintamos essa nova era para o crescimento da sua obra. Colocamos, ó Pai, nas suas mãos os nossos irmãos que se encontram em momentos difíceis de suas vidas, facto que tem motivado a muitos procurarem o seu mantimento em contentores de lixo em vários pontos do país. Estenda, Senhor, a tua paz e o teu amor, e faça, ó Pai, com que eles sejam iluminados por ti e sejam abraçados pela sua paz e resolução de seus problemas. Agora, ó Pai, nós queremos ouvir a tua palavra. Abra nosso entendimento para que esta palavra seja verdadeiramente uma semente lançada em nossos corações e que possam produzir frutos em nossas vidas. No nome e por amor de Jesus, nós oramos. Amém. Neste dia 20 de outubro de 2025, somos convidados a meditar na palavra de Deus através de 2 livros na Bíblia, através de 2 textos. Primeira leitura vamos encontrar em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e o versículo 27. Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e o versículo 27. Esta é a primeira leitura. E a segunda leitura vamos encontrar na carta de Romanos, capítulo 3, versículo 23. E vamos para o capítulo 5, versículo 12. Romanos, capítulo 3, versículo 23. E capítulo 5, versículo 12. Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27, diz-nos o seguinte: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou,
macho e fêmea os criou. Vamos agora em Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Capítulo 5, versículo 12 diz: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Palavras do Senhor. Amados, olhando para o processo da criação do universo, nós percebemos que Deus criou o ser humano de uma forma muito especial e singular. Ou seja, para todas as coisas, Deus fez pelo poder da sua palavra. Nós lemos a palavra de Deus a dizer: haja luz e houve luz. Haja uma separação da terra e haja uma porção seca e houve. E a palavra de Deus vai dizendo sempre: haja, haja e haja. Mas quando chegou o momento de criar o ser humano, nós compreendemos que Deus voltou-se a si mesmo e disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E nisto nós vemos Deus juntando a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, juntos façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Em que sentido fomos feitos à imagem de Deus? Em que sentido fomos feitos à imagem de Deus? Obviamente, meu irmão, minha irmã, Deus não nos criou exatamente como Ele, porque Deus não possui corpo físico. Em vez disso, somos reflexo da sua glória. Alguns pensam que nossa razão, nossa criatividade, discursos ou autodeterminação são a imagem de Deus. Nunca seremos totalmente como Deus, pois Ele é o Criador Supremo. Porém, temos a capacidade de refletir seu caráter através do amor, através do perdão, através da paciência, bondade e fidelidade. Isso mostra que o homem foi criado para refletir o caráter, a santidade, o amor e a autoridade de Deus sobre a criação. Mas algo aconteceu. O pecado entrou no mundo e ofuscou essa imagem divina. O ser humano, que antes refletia a glória de Deus, passou a refletir a corrupção do pecado. Somos convidados neste dia a meditar no tema que diz: o pecado ofuscou a imagem e semelhança de Deus. O pecado ofuscou a imagem e semelhança de Deus. Meu caro ouvinte, ser imagem e semelhança de Deus não significa termos o mesmo poder, mas sim que fomos criados com características morais, espirituais e racionais que nos permitem nos relacionar com Ele. Isso inclui racionalidade, que é capacidade de pensar, espiritualidade, que é comunhão com o Criador, e moralidade, que é discernir o bem e o mal, e domínio, autoridade sobre a criação, conforme nos confere Gênesis capítulo 1, versículo 28. Amados, nós fomos criados para manifestar o amor, a pureza, a bondade e a justiça de Deus. Isso não é qualquer identidade, é a imagem do próprio Criador. Mas infelizmente o pecado ofuscou esta própria imagem. Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 5,12. Assim como por um homem
entrou o pecado e pelo pecado a morte. Meu caro ouvinte, quando Adão e Eva desobedeceram, a natureza humana foi contaminada. O pecado não destruiu totalmente a imagem de Deus, mas a distorceu. A mente passou a ser confusa, o coração egoísta, o corpo sujeito à morte, o espírito separado de Deus. O reflexo que era claro tornou-se embaçado como um espelho sujo. Imagine um espelho limpo refletindo a luz do sol. Imagine comigo, um espelho limpo refletindo a luz do sol. Essa era a humanidade antes do pecado. Mas quando o pecado entrou, o espelho ficou coberto de sujeira. Ainda há luz, mas ela é fraca e distorcida. Meu caro ouvinte, quando deixamos o pecado nos dominar, a imagem de Deus em nós se apaga aos olhos do mundo. O orgulho, a mentira, o ódio e a desobediência são manchas que escurecem o reflexo divino. Mas a boa notícia que temos é: Deus não desistiu de nós. Por meio de Jesus Cristo, Ele iniciou o processo de restauração da imagem divina em nós. Na cruz, Jesus venceu o pecado e nos deu a oportunidade de sermos novas criaturas, tal como o texto de 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 17, nos exorta, dizendo: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amados, o Espírito Santo trabalha diariamente para limpar o espelho da nossa alma, para que o mundo veja Cristo refletindo em nós. A santidade ou a santificação é o processo de polir o espelho da nossa vida. Cada atitude de obediência, cada ato de amor, cada perdão concedido, tudo isso faz com que a imagem de Deus volte a brilhar em nós. Meu caro ouvinte, importa lembrar que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas o pecado ofuscou essa imagem, distanciando-nos do Criador. Mas em Cristo, essa imagem pode ser restaurada. Deus quer restaurar o brilho da sua imagem em ti. Deus quer restaurar o brilho da sua imagem em ti. Deixe o Espírito Santo remover o pó do pecado e polir o reflexo da graça. Permita que o mundo veja, através da sua vida, a beleza do Deus que te criou. E que o eterno Deus possa nos abençoar hoje, eternamente. Amém.